Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. A palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, ela diz o seguinte, que no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, isso é um versículo muito interessante, porque aqui a Bíblia já está deixando claro que a fé, ela não é em coisas materiais. Ou você crê ou você não crê. Não é para você pegar, não é para você ver, é para você acreditar. E por que Deus, ele trabalha desse jeito, com esse relacionamento dessa maneira com a gente? Porque o homem é materialista, o homem é interesseiro, o ser humano é interesseiro. E Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele por amor. E o amor é uma coisa espiritual. O amor, você não pega o amor, você não compra o amor, você não vende o amor. Você pode até comprar a presença de uma pessoa, você pode até pagar pelo uso do corpo de uma pessoa, mas o amor verdadeiro de uma pessoa, você não consegue comprar. E esse amor, ele só é válido, ele só é verdadeiro quando ele é gratuito. E veja bem que nós fomos feitos dentro de um projeto, o projeto do ser humano. Nós sabemos que tem um projeto do cachorro, todo cachorro no mundo inteiro late, tem as suas formas de viver, né? O seu instinto. O gato, tem um projeto do gato, tem um projeto do cavalo, projeto do elefante, e tem um projeto do ser humano. É um projeto que tem começo, meio e fim. É um projeto sofisticado? É. Deus não faz coisas simples. As coisas de Deus, elas são tão sofisticadas que, apesar do ser humano achar que sabe alguma coisa, mas ele ainda não consegue fazer um ovo. Um simples ovo, ele não consegue fazer. Muito menos fazer um ser humano. Então, por mais que o homem ache que ele é sabido, a sabedoria dele é muito pequena perante a sabedoria de Deus, e eu vou além, porque Deus já escreveu todo esse projeto dele dentro do coração de cada um ser humano na face da terra. Todos nós temos o projeto de Deus aqui. É só você olhar para dentro. É só você ver o que você deseja, quais são os seus sonhos, desde quando você nasceu, desde criancinha. Mas a gente nega isso. E os seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, que a Bíblia chama de Satanás, o diabo, a serpente, o dragão, os demônios, são seres que trabalham contra o ser humano e são genealogias e descendências também que trazem uma herança ruim para o ser humano,
tudo isso junto forma-se uma engrenagem poderosa para tentar destruir tudo aquilo que Deus fez, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 14, livro de Ezequiel, capítulo 27 e capítulo 28, e vários outros capítulos e versículos da Bíblia, que mostra como no livro de Jó, o desejo desses seres espirituais destruir a família, destruir o amor, destruir os seus sonhos, destruir a sua alegria. A primeira coisa que esses inimigos espirituais, a primeira coisa que essas pessoas do mal, elas fazem na sua vida é tirar a sua alegria. É tentar destruir o amor que você sente por alguma coisa. Destruir seus sonhos. Por isso que eles fazem guerras. Muita gente até diz que a guerra é necessária. É claro que ela é necessária para as pessoas malignas, para as pessoas do mal, para as pessoas do inferno. Porque Deus criou um mundo maravilhoso, Deus criou uma terra maravilhosa, Deus criou um ser humano com coisas maravilhosas dentro dele, mas o perverso, o ímpio, o maligno, o tolo, o arrogante, o soberbo, ele só destrói. Ele só coloca nesse mundo coisa que não presta. Todo tipo de coisa que não presta. Ele não consegue, em nenhuma circunstância da vida, trazer o bem. Pode dar para ele o prêmio da Mega Sena, pode dar palácio para ele, pode dar tudo o que ele sonhar e desejar. Ele vai plantar o mal, ele vai disseminar o mal, porque eles são contra Deus, contra o projeto de Deus, são contra a si mesmos, porque no final, todo destruidor, ele vai causar lá na frente a sua própria destruição. Está escrito na história da humanidade. Na história da humanidade nós vemos isso. Nós vemos um exemplo muito claro daquele que ouvia a palavra de Deus, daquele que andava com Jesus, que ajudou na obra de Jesus, inclusive foi confiado a ele o dinheiro dos discípulos ali, né? Nós vimos ele, por causa de um pouquinho de dinheiro, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, né? E o que acontece depois que ele faz isso? Depois que ele mostra que dentro dele existia pensamentos destrutivos, pensamentos contra o amor, contra a paz, contra a família, contra o bem, contra Deus. O que ele faz depois que ele comete esse ato? Ele vai lá e se mata. Ele se mata. Esse é o projeto dos seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, como diz o livro de Efésios, capítulo 6. Esse é o projeto que nós vemos dessas pessoas que disseminam o mal na terra. E nós temos que lembrar sempre que nós somos influenciados por essa engrenagem. Não adianta você achar que você é forte, porque a Bíblia diz claramente que no mundo, na terra, não há um justo sequer. Nós somos seres fracos, por isso dependemos da Bíblia, por isso dependemos da igreja, por isso dependemos da oração, por isso Deus nos chama a atenção do início da Bíblia até o fim, para que a gente
olhe para a nossa própria vida e tenha o desejo de mudar. A cultura que é falada na igreja é uma, a cultura do mundo é outra. A cultura da Bíblia é uma, a cultura do mundo, dos livros de histórias e livros de teologias é outra. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino do homem. As pessoas querem misturar o reino de Deus com o reino do homem, o reino do mundo. As pessoas querem misturar a palavra de Deus, que é a Bíblia, os 31.105 versículos da Bíblia, os 1.189 capítulos da Bíblia, eles querem misturar com a palavra do homem, porque o profeta tal falou isso, porque o PhD em teologia falou aquilo, porque o pastor tal falou aquilo, porque o papa falou aquilo. Isso chama-se religião. E a religião é a maior desgraça que tem na terra. Por quê? Porque ela pega o indouto, ela pega o tolo, o sem conhecimento, o iludido, o hipócrita, e engana ele, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, usando a casa de Deus. Eles enganam as pessoas para fazer deles escravos, servos deles, e para afastar-eles de Deus. Jesus deixou isso claro. Jesus falou sobre os proselitistas, né? E Jesus falou: muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Nós estamos vivendo na era do conhecimento, da modernidade, e você tem que buscar o conhecimento, principalmente da Bíblia, para que você possa ser liberto de toda essa engrenagem maligna, de toda a maldade do ser humano, de toda a maldade que já colocaram em você, e você fica acreditando que isso é você. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 38, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, o justo viverá pela fé. A fé, ou você crê, ou você não crê. E como diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né? É necessário que aquele que crê, ele crê em quê? Porque uns estão acreditando em imagens, uns estão acreditando em homens, uns estão acreditando em fama, em poder, em dinheiro, uns estão acreditando em política, né? Uns estão acreditando na religião, mas a Bíblia diz aqui no livro de no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é Ele que é o galardoador daqueles que o amam. Então, a nossa fé é em Deus, a nossa fé é na Bíblia. Tudo que passar da Bíblia, você está entrando no mundo do homem, no mundo do engano, da mentira. Nós temos que buscar Deus através do que está escrito na Bíblia e nos ater a isso. Aquilo que você entender está bom, aquilo que você não entendeu, pronto, Deus escreveu assim, foi para você ler assim. O que você já entende, você não consegue cumprir, agora você fica procurando pelo em ovo. A maioria fica procurando pelo em ovo, ficam questionando, nem lê a Bíblia direito e já quer saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? E começa com essas perguntas infantis, tolas, né, com questionamentos totalmente tolos,
sendo que a fé é cega. Ou você crê ou você não crê. Entendeu? Porque toda a essência de Deus, todo o projeto de Deus já está escrito dentro de você. É só você buscar. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 32, que diz a palavra do Senhor assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só, irmãos, esse povo estava há mais de 400 anos na escravidão, gerações na escravidão, sofrendo. Deus chega lá e trata eles como filhos, trata eles como seres humanos, liberta eles da escravidão, e não só tiram eles da escravidão, mas dá para eles dinheiro, terras, casas, cidades, né? Eles presenciam milagres que talvez você vai viver até os 100 anos, nunca vai ver um milagre desse. E, no entanto, eles não têm o mínimo de paciência, a fé deles era só em coisas materiais. E aqui você vê que Moisés, que está ali lutando, sofrendo, entregando a sua vida para salvar eles, eles não dão valor nenhum a Moisés. Foi só Moisés demorar mais um pouquinho que eles já não querem mais o Deus que salvou eles. Entendeu? Não querem mais. É o crente que não se firma nunca, é o crente que nunca se pega na rocha, é o crente que nunca se agarra com Jesus de verdade, é o crente que ele não tem tempo para a obra de Deus, ele não prioriza a obra de Deus. Sabe aonde eu vejo as pessoas priorizarem o mundo espiritual? É aonde existe doutrina rigorosa. É onde o religioso bota o cidadão debaixo dos pés dele e oprime, assim como nós vemos em várias religiões no mundo aí, né? O oprimido, pelo amor de Deus, né? Você pega aí várias seitas e várias religiões, não precisa nem de citar aqui, porque você já sabe como é que eles são. Fazem qualquer tipo de sacrifício, entendeu? E não há ninguém que convença eles que você vem ao reino de Deus pela liberdade, pelo amor, né? Então, não colocam Deus em primeiro lugar. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 16, Neemias, capítulo 9, versículo 18, livro de Salmos, capítulo 106, versículo 19, livro de Atos, capítulo 7, versículo 41, livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Você vai ver uma referência aqui, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido.
Você vai ver uma referência em Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, livro de Juízes capítulo 2, versículo 19, livro de Oséias capítulo 9, versículo 9. Isso aqui é muito interessante, né? Porque o crente tolo, né? Aquele que diz que acredita em Deus, mas é tolo, ele acha que Deus não está vendo nada, né? Como a palavra do Senhor diz, né? Eis que não estou com a mão encolhida que eu não possa ajudar, eis que não estou com os olhos tapados que eu não possa ver, eis que não estou com os ouvidos agravados que eu não possa ouvir. Mas o tolo sempre acha que Deus não está vendo nada. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício e disseram: este é o Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Você vai ver uma referência no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4 e 23. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Você vai ver uma referência desse versículo 10, lá no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 23, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 14, Êxodo, capítulo 22, versículo 24, Números, capítulo 14, versículo 12. Olha aqui, irmãos, aqui Deus está aborrecido com aquele povo e Deus faz uma proposta para Moisés, né? Moisés falou, e fala assim: olha, eu vou consumir com esse povo, eu vou largar eles sozinho, né? Vou deixar os inimigos lutar contra eles, e pela força deles não vão vencer o inimigo, tanto é que estavam pela força deles 400 anos na escravidão, e vou fazer de ti uma grande nação. Agora, por isso que a Bíblia diz que o Moisés era o homem mais manso que já teve na terra, né? Olha como Moisés era uma pessoa boa. Eu não sei se fosse eu ou se fosse você, se a gente ia tomar a atitude que Moisés tomou, porque Deus fala: e eu farei de ti uma grande nação. Entendeu? Era aqui para ele se encher de orgulho, né? De egoísmo, e falar: Senhor, obrigado, eu aceito, né? Mas o que Moisés disse? Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Ou seja, aqui você vê que Jesus, ele deixa claro o seguinte: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, não é? Jesus já vem trazendo um novo ensinamento, né? Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Jesus já vem trazendo um novo ensinamento. Aqui Moisés vem dando um novo ensinamento, que vivia debaixo da lei do olho por olho, dente por dente, né? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Você vai ver aqui uma referência interessante, lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, e no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 45. Olha só, irmãos, esse versículo é muito importante, versículo 14,
Porque a palavra do Senhor diz que quando Moisés, ele pede a Deus, ele suplica a Deus para que Deus tire aquela sentença de cima daquele povo, Deus concorda com ele, entendeu? Deus concorda com ele. O que isso traz de exemplo para nós? Nós sabemos que há várias profecias aqui na Bíblia que ainda vão acontecer no futuro, que talvez nós vamos poder estar vivos para viver essas profecias, ou talvez os nossos descendentes é que vão passar no cumprimento dessas profecias. Mas veja bem, são profecias terríveis. São profecias terríveis, são profecias com grandes catástrofes, né? O livro de Apocalipse relata, o livro de Daniel, o livro de Mateus, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar para que Deus possa mudar essas sentenças. Nós temos que clamar para que Deus retarde essas sentenças, ou diminua o poder dessas sentenças, não é? E nós vemos Deus mudando isso. Se dependesse dos demônios, se dependesse das pessoas malignas deste mundo, dos que se acham dono do mundo, mas não são, porque o dono do mundo chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos exércitos. Se dependesse dessas pessoas malignas, eles já tinham destruído toda a humanidade, porque o projeto deles é esse, de destruição total, de escravizando eles já estão. Não há nenhum de nós aqui na Terra que não somos escravos dessas pessoas. Não temos liberdade total. Quando que o ser humano teve liberdade total aqui na Terra? Só temos liberdade e paz aos pés do Senhor, quando servimos a Deus, quando vivemos debaixo das mãos poderosas de Deus, como diz claramente no livro de Salmos, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, o que está dizendo claramente aqui é que a sentença que há sobre nós, sobre os nossos descendentes, ela pode ser mudada se nós formos amigos de Deus, como Moisés era um homem que andava com Deus, que era amigo de Deus, né? Como Abraão, como Deus falou, eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão, né? E o Abraão não era melhor do que nós, Moisés não era melhor do que nós, eles tinham atitudes melhores do que a nossa, mas eram seres humanos igual a nós, né? Seres humanos que aceitavam o projeto de Deus. E virou-se Moisés e desceu o monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ou seja, essas tábuas foram escritas com a própria mão de Deus. E não podemos esquecer, irmãos, que no texto e no contexto da Bíblia, nós temos a prova que toda a Bíblia foi escrita por Deus. Deus ditou para aqueles profetas, ele ditou, mas eles escreveram o que Deus mandou eles escreverem. Não tem na Bíblia, como muitos pastores falam por aí, inspiração de homem, né? Porque o Marcos escreveu por causa disso, porque Pedro escreveu por causa daquilo. Não, Deus mandou escrever tudo. É só você ler a Bíblia de capa a capa que você vai entender isso daí. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam
eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Irmãos, eu sei que isso aqui foi uma atitude que talvez eu, no lugar de Moisés, faria pior, entendeu? Mas isso é uma atitude que Deus não se agrada do servo de Deus. Porque ele ficar revoltado com aquela situação, tudo bem. Mas ele esqueceu que aquelas pedras que estavam nas mãos dele eram um presente de Deus para ele e para aquele povo. Ele não poderia ter quebrado, não deveria ter quebrado, né? Mas às vezes a gente faz a mesma coisa, né, irmãos? No momento de ira nosso, no momento que esquecemos que somos servos do Senhor, nós às vezes quebramos os presentes que Deus nos dá, a esposa que Deus nos dá, os filhos que Deus nos dá, e vai por aí afora. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Olha, aqui estavam referindo que era Moisés que tinha tirado eles da terra do Egito. Eles não estavam reconhecendo o Deus. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e derrame. E deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Então você vê aqui, irmãos, que quando Moisés não está inserido dentro daquela situação, dentro daquele contexto, ele toma uma atitude. É como às vezes o crente na igreja. O crente na igreja, ele é bonzinho, ele louva, ele canta, ele é maravilhoso. Quando ele chega em casa, se deixar, ele espanca a mulher, né? Quando ele chega na rua, se deixar, ele trai a mulher trai o marido, né? Nós vemos aí pastores traindo as suas mulheres, vendo pastoras traindo seus maridos. Por quê? Né? Exatamente o que nós estamos vendo aqui, entendeu? Que quando Moisés, apesar de ter clamado por aquele povo, lá no monte, a Deus, para Deus não fazer nenhuma sentença contra eles, quando ele vê de verdade o que o povo está fazendo, quando Deus contou para ele, ele não ficou bravo não se revoltou não, mas quando ele viu, chegou lá, viu o bezerro de ouro, viu o pessoal dançando, viu o pessoal fazendo festas pagãs, né? Aí ele mesmo aqui, mandou matar 3.000 homens. Entendeu, irmãos? Trazendo para a nossa vida, isso aqui demonstra o quê? Que Jesus muda toda essa história, irmãos. Aqui nós estamos vivendo o tempo do olho por olho, dente por dente. Agora nós estamos vivendo debaixo da graça. Que agora nós temos que perdoar os nossos inimigos. Agora quem nos defende, quem luta por nós é Deus.
não somos nós. Mas, na igreja, nós fazemos igual Moisés fez no monte. O problema é na nossa casa, o problema é no trabalho, o problema é no trânsito, o problema é no dia a dia. Que se deixar, a gente manda matar uns 3.000, né? Se puder. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Você vai ver uma referência lá em Deuteronômio capítulo 13, versículos 6 a 11, e Mateus capítulo 10, versículo 37. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então, aqui Moisés, de novo, depois que ele vivencia tudo isso, ele se volta para Deus, como se Deus não soubesse de nada, né? Daí ele pede de novo por aquele povo, inclusive pedindo uma coisa que eu não concordo, irmãos, eu nunca confrontei a Deus. Tem muito crente que acha que pode. Né? Igual há pouco tempo encontrei com uma conhecida minha, crente carteirinha, não, porque eu botei Deus na parede. Entendeu? Agora, se Deus quiser, vai ser assim. Eu acho isso uma tolice tão grande, entendeu? É um desrespeito tão grande, uma falta de sabedoria tão grande a pessoa fazer essas coisas, né? E diz aqui, risca-me, peste do teu livro que tens escrito. Aqui já está falando sobre o livro da vida, que você vai ver lá no livro, lá em Apocalipse. E você vai ver uma referência aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 3 e 15, Salmos, capítulo 56, versículo 8, Salmos 69, 28, Salmos 139, versículo 16, Daniel, capítulo 12, versículo 1, Filipenses, capítulo 4, versículo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, Apocalipse 17, 8, Apocalipse 20, 12 e 15, Apocalipse 21, 27, Apocalipse 22, 19. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Olha que outra coisa interessante, irmãos. Tem gente que quer julgar os outros por aquilo que a sua família faz, ou o filho, ou o pai, ou a mulher. A salvação é individual, cada um será julgado segundo a sua obra. Ninguém poderá salvar ninguém. Eu fico vendo muito crente aí, que a fé dele se baseia no testemunho dos outros. Ele fica andando daquele que tem o cara dá um grande testemunho, às vezes uma grande mentira o testemunho do cidadão, aí ele fica endeusando aquela pessoa, entendeu? Como se Deus estivesse andando com aquela pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer andar com você. Deus quer andar com você, é você que tem que se converter, é você que tem que ter aliança com Deus. Vai, pois, agora conduze este povo para onde tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado, ou seja, a consequência pelo seu pecado você vai pagar. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Entendeu, irmãos? Deus pode te perdoar, mas você vai pagar consequência pelo seu pecado. Amém?